Leitura bíblica. Ezequiel 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel 20. E aconteceu, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios perante a vista dos quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim,
e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para assolá-los para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse, que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais? E vos prostituístes com as suas abominações? E, quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva a cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas, com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que te consumirá toda árvore verde e toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Ezequiel 21. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel,
assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E, por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, suspira aos olhos deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem, por que suspiras tu? Dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas, eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza, e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e polida. Para grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois? A vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. E foi dada a polir, para ser manejada, esta espada está afiada, e está polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada, bate, pois, na tua coxa. Pois se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse mesmo a vara? Ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada até a terceira vez, a espada dos mortos, ela é a espada para a grande matança, que os traspassará até o seu interior, para que desmaie o coração, e se multipliquem as destruições, contra todas as suas portas, pus a ponta da espada, a que foi feita para reluzir, e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação, e eu, o Senhor, o disse. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar, e escolhe-o no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitais, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como adivinhação vã, aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Portanto assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, e remove a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde, e humilha ao soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza, e dize, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, e acerca do seu opróbrio, dize pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, por estar reluzente, e entretanto te profetizam vaidade, te adivinham mentira, para te porem no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torne a tua espada à sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido, o teu sangue estará no meio da terra, já não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 22. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus,
Ai da cidade que derrama o sangue no meio de si para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos, por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram, perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, a que estava imunda, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e dispersar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias, todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, em escórias de prata se tornaram. Portanto assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho, no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazendo violência ao pobre necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Ezequiel 23. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aulá, a mais velha, e Aulibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e, quanto aos seus nomes, Samaria Aulá, e Jerusalém Aulibá. E prostituiu-se Aulá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitais e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se namorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições, que trouxe do Egito, não as deixou,
porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto sua irmã Aholibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitais e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, e então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha, então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra-te os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra-te de toda a parte em derredor. Os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitais e magistrados todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra-te com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra-te em redor com paveses, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra-te o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma. E eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás, o cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Aholá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo, para os consumir. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E, mais ainda, mandaram vir alguns homens, de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite.
Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita, com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Aulá e a Aulibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque. E a multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas, eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade, o castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 24. E veio a minha palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe a panela ao lume, põe-na, e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentiras se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura, nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: viva isso, e o farei, não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos, te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que, de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante, e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. E fareis como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis, quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos, e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 25. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon:
ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro, portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas, eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelôs, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel, portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todos os gentios, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon, e Quiriataim. E aos do Oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, quando se vingou deles, portanto assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar. E executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel 26. E sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, e eu me encheirei, agora que ela está assolada, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. E suas filhas, que estão no campo, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti. E disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas, e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque o Senhor o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão,
Como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora, estremecerão as ilhas no dia da tua queda, e sim, as ilhas, que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás, e quando te buscarem então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Ezequiel 27. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. E diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convezes de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas, e os lídios, e os de Pute eram no teu exército os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti e eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres, penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a casta de riquezas, e com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, e em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias, cavalos, e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o comércio da tua mão, dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, e panag, e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo, por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia, e todos os príncipes de Quedar, eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Arã, e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul, e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste, e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, e tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados, que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia, que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar descerão de seus navios, e pararão em terra.
e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão. E far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e te lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saiam pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, e enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram, no meio de ti, os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira, e ficaram perturbados nos seus rostos, os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, e tu te tornaste em grande espanto, e jamais subsistirá. Ezequiel 28. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas, portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em que se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel 29.
no 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel, tomando-te-lhes pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebraste, e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de te destruirei homem e animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no 1º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Gemei, aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put-Lud, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Siene ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois, eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, e venderei a terra entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros, e eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus:
também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei juízos em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo no Egito, e Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. E sucedeu, no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros, no jardim de Deus, não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. E estrangeiros, das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo, por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden?
todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada, este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32. E sucedeu que, no ano do 10º, no 12º mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Era semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: Portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e às filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce, e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos a espada cairão, a espada ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem, desceram, jazeram com os incircuncisos mortos a espada. Ali está Assur com toda a sua multidão, e em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova, foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada, estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidonios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova.
Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, e sim, o próprio Faraó, e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 33. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles.
Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, e sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, e portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei-as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas.
e não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.